Boa noite, gente. Boa noite. Opa, agora sim, eu tava cantando no vozeirão, né? Então, boa noite, e dá uma boa noite fraquinho. Eu falei assim, será que já estão com fome, né? Pode. Como foi anunciado pelo Henrique, nosso tema de hoje é Brasil, um olhar da espiritualidade. É um tema que a gente tem preparado e feito para esse período. Nós estamos chegando aí no mês de setembro, o mês da independência do Brasil. Nós temos várias histórias que nos faz refletir sobre a independência do país. E então a gente traz aqui uma leitura do plano espiritual, em especial do espírito Humberto de Campos, neste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, o tema de hoje é com base neste livro, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira e ele é prefaciado pelo espírito Emmanuel. No prefácio, Emmanuel nos mostra 3 objetivos da obra. 3. E eu vou pedir licença para ler os 3, para vocês terem, para ter a fidelidade, vocês terem uma ideia melhor, né? O primeiro deles é esclarecer as origens. E aí a gente traz aqui as origens geográficas, né, materiais geográficas e espiritual, né? Esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então, quem nós somos? De onde nós viemos, a constituição do povo brasileiro? Dos espíritos que habitam este país. Qual é a origem deles? Esse é um dos objetivos trazidos por Emmanuel. O segundo objetivo é demonstrar que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta. Veja, o Brasil tem uma missão, que é suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta. O Brasil é um país continental, tem cerca de 8 bilhões de metros quadrados, 8 mil quilômetros de praia, de litoral, e é um país continental. Mas um país continental, outros nós temos também, né? Nós temos Estados Unidos, Canadá, a própria China, Índia, Austrália. São países de dimensões continentais. Mas, diz Emmanuel, demonstrar que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta, mas de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe. Ou seja, a missão, ou o segundo objetivo deste livro é mostrar que o Brasil tem esse objetivo, essa missão, de ser o maior país a produzir claridades espirituais no planeta. E o que seriam claridades espirituais? O Brasil, como diz o título do livro, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E pelas experiências que nós temos aí, de diversas viagens, e na época em que nós começamos a fazer esse trabalho do Movimento Espírita Internacional, o presidente da FEB e do Conselho Espírita Internacional era o Nestor Mazotti, né? Já desencarnou, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele nos falava muito, tenhamos muito cuidado quando nós formos falar lá fora sobre essa questão do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão dá a impressão que nós estamos falando que o Brasil é melhor do que os outros países. E a questão não é esta. Demonstrar que é o maior em claridades espirituais
é aumentar a responsabilidade da nossa missão de divulgar o Evangelho, de divulgar o Espiritismo. Esse é o nosso papel fundamental para produzir as claridades espirituais. Então, o Brasil tem essa missão. Tem essa missão. Nós, graças a Deus, a gente verifica nas diversas viagens que nós fizemos aí, nós temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, vários centros espíritas fundados por brasileiros que hoje já estão sendo administrados, geridos, assumidos pelos nativos dos países, mas com esse papel fundamental de chegar lá e começar a plantar a semente do Espiritismo e do Evangelho do Cristo. Então, o Brasil tem essa missão e o livro tem esse objetivo de mostrar que o Brasil tem, então, deve ser, né, o maior celeiro de claridades espirituais do planeta. O terceiro objetivo é atestar que o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito. Atestar que o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito. Como que isso acontecerá? Como? Ele explica aqui. Representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividades. Demonstrando, né, ou mostrando para o povo, para o mundo, um pensamento novo sobre a questão da imortalidade. E aí a gente percebe que nós vamos verificar a questão da árvore do Evangelho, né, do Cristo, que ele plantou na Palestina e ela foi transplantada, mas nós temos também a questão do Espiritismo, que tem o seu berço na França com Allan Kardec, e o nosso país hoje é o maior divulgador do Espiritismo. Para vocês terem uma ideia, no país nós temos mais de 30 milhões de espíritas. Nós temos mais de 15 mil centros espíritas espalhados por esse país. O segundo país com maior quantidade de centros espíritas estruturados é Cuba, com 600 centros espíritas. Nós temos mais de 15 mil, eles têm 600, é o segundo maior país. Então, para vocês terem uma ideia de como o Brasil tem esse papel de falar do Espiritismo, de falar do mundo espiritual, de falar da importância desse ser imortal e eterno, que é o Espírito. Por isso que ele diz aqui, né, atestar que o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, que é a doutrina espírita, sem as ideologias de separatividade. Então, perceberam esses três objetivos que Emmanuel nos traz na introdução deste livro? Muito importante. Mas Emmanuel, na própria introdução, ele nos traz uma outra informação. Ele diz, por exemplo, que a Inglaterra e a França evoluíram tecnologicamente, né, de maneira expressiva durante a história da humanidade. Né? Que Roma e Grécia foram a origem da civilização lá atrás, ocidental. Mas só que nós tivemos Portugal, por exemplo, e Espanha, que se alastraram o mundo afora através de conquistas de regiões desabitadas em todo o orbe e criando várias e várias regiões, né, que ficaram subordinadas a esses países e que eles então invadiram,
tomaram posse, administraram e fizeram extensões, né, como grandes países, apesar de pequenas regiões dentro da Europa, comparados principalmente com o Brasil, mas devido às invasões e às conquistas de Portugal e Espanha, eles tinham, por exemplo, o Brasil foi, né, uma conquista, nós vamos ver aqui, a América do Sul, né, foi uma conquista espanhola e conquista portuguesa de tamanha monta. Que é muito maior do que os dois países lá na Europa. Então, tem assim, a África, né? Nós tivemos conquistas também, tanto de Portugal como da Espanha na África, e isso demonstrou, né? E Emmanuel fala assim, que essas conquistas, esses avanços de França e Inglaterra, de Grécia e Roma, de Portugal e Espanha, atestam o progresso pelas expressões materializadas e transitórias. Então, essas conquistas que são reconhecidas mundialmente e na história da humanidade são conquistas transitórias, materializadas. Porém, as conquistas do Brasil devem ser outras, perenes. É a conquista do espírito, da imortalidade. É a contribuição para a humanidade que habita a Terra. Esse é o detalhe que nos traz Emmanuel na introdução deste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas, se nós formos observar, Jesus esteve entre nós, habitando reencarnado, ou encarnado, ou reencarnado, porque são quantas encarnações Jesus não fez até chegar à perfeição, não é isso? Mas ele esteve entre nós há 2000 anos, como foi dito na prece inicial pelo Henrique. Mas nós temos aqui que Jesus esteve aqui habitando uma região no planeta. Vocês se lembram qual? Hein? A Palestina. Então Jesus habitou a Palestina, chegou e trouxe a mensagem cristã, né, a divulgação das informações do Pai, trouxe aquela mensagem maravilhosa, plantando a árvore do seu evangelho na Palestina. Plantando a árvore do evangelho cristão na Palestina. Porém, depois que ele se foi, né, o tempo se passou e a Palestina foi conquistada pelos muçulmanos, e lá pelo século XI até o século XIII, os católicos do Velho Mundo, da Europa, observando que a Palestina estava sob o domínio dos muçulmanos, falam assim, poxa, mas Pedro, que foi o nosso primeiro Papa, né, o primeiro Papa da Igreja Católica, ele que começou todo esse trabalho depois do Cristo, ele era a pedra base da doutrina do Cristo depois que ele se foi, e ele é o primeiro Papa da Igreja Católica. Então, a Palestina, ela nos pertence. Os católicos falaram isso lá na Europa, naquela época, no século XI. E então eles decidiram reconquistar a Palestina. E aí saíram com expedições militares da Europa até a Palestina, e que essas lutas, essas guerras, essas conquistas duraram 200 anos, chamado da Guerra das Cruzadas, onde morreu mais de 1 milhão de encarnados, de um lado e de outro, para que essa conquista pudesse acontecer. Vários católicos, vários muçulmanos, vários guerreiros morreram ali lutando em nome de quem? De Jesus. Era uma conquista em nome de Jesus. Imaginem só. Será que Jesus autorizou isso?
que vocês acham? Claro que não! Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou a lei de amor, amar a Deus e ao próximo. Amar ao próximo, e ele não definiu quem era o próximo. Ele não limitou o próximo são todos aqueles que vivem ao nosso redor, inclusive os muçulmanos, para os católicos do Velho Mundo. Por que eles tinham que lutar contra os muçulmanos para conquistar a Palestina em nome de Jesus, se Jesus pregou o amor e não a guerra? Aí, depois dessa matança toda, depois das cruzadas, e que tem resultados, viu, gente? Nós temos na Europa vários países que não se pode falar em Jesus Cristo. Não se pode falar de Jesus, justamente porque vários morreram lá por causa das conquistas cristãs, em nome do Cristo. Falei assim, olha, como é que eu vou me dedicar a aprender um ensinamento de um homem que passou pela terra e que em nome dele morreram não sei quantos milhões de pessoas, 200 anos de guerra, de cruzadas? Não. Então tem vários países ainda na Europa que não aceitam o cristianismo de jeito nenhum por causa desse ato impensado lá atrás dos católicos. Rende ainda, né, juros até hoje. Mas Jesus então resolveu fazer uma reunião no plano espiritual, depois desse trabalho todo, dessa matança toda, convidou a sua equipe, os assessores espirituais, e explicou, olha, a árvore do meu evangelho não pode estar numa terra onde quem domina a terra, quem gerencia, quem governa essa terra, matou em meu nome. Eu não autorizei isso. Essa árvore do evangelho não pode estar instalada na Palestina mais. Nós temos que tirar de lá. Aí no meio dos espíritos tinha um espírito lá chamado Eliú. Já ouviu falar de Eliú? Pois é. Ele, Senhor, levantou a mão assim lá no meio do povo. Senhor, desculpe ser meio abusado, mas já que o senhor não está gostando muito, né, dessa árvore aqui sendo dominada aqui pelo Oriente, pelo Velho Mundo e tal, por que a gente não tira então, já que você quer tirar essa árvore do seu evangelho daqui, vamos levar lá para transplantar lá no Novo Mundo? Lá os espíritos são mais recentes, são espíritos que vieram de outros planetas, os espíritos mais novos no planeta, talvez estejam com menos problemas, com mais, né? Seria mais fácil o seu evangelho ser reproduzido lá. Falei assim, Jesus olhou para ele, eu gostei, Eliú, mas onde é que você quer? Onde você acha que o evangelho tem que ser, para onde que a árvore do evangelho tem que ser transplantada? Eliú convidou Jesus e toda a equipe, e eles então foram para a América do Norte. Chegaram na América do Norte, Jesus falou, Eliú, realmente é uma boa região, mas o que você está vendo demais aqui para a gente transplantar a árvore do meu evangelho para cá? Não, Senhor, não é bem aqui, é mais ao sul. Aí eles desceram da América do Norte para a América do Sul. Chegaram na América do Sul, numa região, aí Eliú falou, Senhor, é aqui. Aí olhou assim e falou assim, realmente, Eliú, muito boa a sua escolha. Gostei. Vamos transplantar a árvore do meu evangelho, a partir de agora, trazer da Palestina e colocar aqui nessa terra. E como é que você vai chamar essa terra, Eliú? Senhor, como daqui dessa terra dá para olhar esse conjunto belíssimo de estrelas, chamado Cruzeiro do Sul, então vamos chamar essa terra de Terra do Cruzeiro. Aí Jesus está apoiado. Porém,
essa conversa, essa reunião de Jesus com seus assessores, se deu no final do século XIV. Final do século XIV é o quê? É depois da metade final, né? Já depois, pelo menos, da metade de 1350, não é isso? A 1400. E aí, então, Jesus falou assim, Eliú, já que você quer trazer o evangelho para essa terra aqui, e essa terra, 1300, 1400, estava descoberta? Não. Quando é que a terra do Cruzeiro foi descoberta? 1500. Então, Eliú, você vai reencarnar como filho de Dom João em Portugal. Você vai se chama Henrique de Sagres e vai criar a escola de Sagres, uma escola de navegação, vai treinar os navegadores para que eles possam sair e conquistar as terras. Olha só, tudo planejado no plano espiritual. Mas você, Eliú, tem que fazer esse povo chegar aqui na terra do Cruzeiro. Eles têm que conquistar essa terra aqui, senão como é que o meu evangelho vai funcionar aqui? E Henrique de Sagres foi, reencarnou e nasceu e criou a escola de Sagres, e os navegadores, então, descobriram o Brasil em 1500, né? Segundo a história. Porém, nessa mesma reunião, onde Eliú, né, estava ali, foi designado para fazer todo esse trabalho, Jesus escolheu um outro espírito que estava lá no meio do povo, lá, e falou assim, Ismael, por favor, dá um pulinho aqui. Já ouviram falar de Ismael? Quem é Ismael mesmo? É o espírito designado por Jesus nesta região para ser o zelador da terra do Cruzeiro. A fala de Jesus foi essa aqui. Manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Fala de Jesus para Ismael. E Ismael, sim senhor, né? O que eu posso fazer? Aceitou a designação lá. E aí o que aconteceu? Os portugueses vieram e conquistaram, né, descobriram o Brasil. Aí vieram tal, voltaram, né, os que descobriram, voltaram e falaram assim, majestade, né, o rei de Portugal, o negócio é o seguinte, a terra lá é imensa. Esse tal de terra do Cruzeiro lá é imensa. O que tem lá? Tem índios. Índios? E como é que são os índios? Os índios são dóceis, gentis, muita gente boa. Mas, Senhor, se vai ser uma terra de Portugal, nós temos que mandar portugueses para lá. É uma colônia portuguesa, então tem que mandar portugueses. Porque tem que ser administrada por portugueses. Aí, o João falou assim, rapaz, eu tenho um povo aqui, né? Ninguém queria ser de seu conforto lá, né? Mas eu tenho um povo aqui que é meio assim rebelde, os degredados aqui de Portugal. Eles são meio revoltados e são contra a minha forma de governar. Eu vou mandar esse povo para lá. E mandou os degredados de Portugal para cá, certo? Porém, os degredados, na opinião do rei, não eram pessoas muito boas, porque eram contrários ao seu comando. Porém, não quer dizer que não eram pessoas boas. Na opinião dele, não era. Mas não quer dizer que não eram, né? Na realidade, eles eram rebeldes pelas injustiças realizadas pelo rei, pela monarquia. Então, eles eram rebeldes. Então, eles eram sedentos por justiça. E aí, Portugal mandou, então, os degredados sedentos por justiça para o Brasil. Mas esse mesmo grupo que falou com o rei, falou assim, rei, é o seguinte, senhor, majestade, nós temos índios,
são dóceis, são bacanas, isso, aquilo, outro, mas estão na deles, não sabem nada. Nós estamos mandando os portugueses, que são muito bons, são inteligentes, estudaram, aprenderam a guerrear, aprenderam a navegar, aprenderam a fazer várias coisas, mas, senhor, eles não vão botar a mão na massa, não. Quem é que vai tocar aquele paizão lá para frente, aquela colônia lá para frente? Nós temos que botar gente que vai segurar lá e que vai fazer a coisa rodar. Passa lá nas nossas colônias africanas, pega um bocado de escravos e leva lá para essa terra do Cruzeiro. E aí passaram lá e trouxeram aqui para a terra do Cruzeiro à época. Então, qual é a origem geográfica? Primeiro objetivo de Emmanuel. Qual é a origem geográfica do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Os índios, que já estavam aqui, os portugueses degradados, sedentos por justiça, e os escravos oriundos da África. Certo? Mas, se me permitem, eu gostaria de ler para vocês um destaque de Emmanuel sobre os escravos. Ele disse que os escravos foram uma das pedras angulares do movimento evangélico no Brasil. Diz o seguinte, Emmanuel: a humildade dos corações resignados, tristes, dos africanos imunizou as almas brasileiras, dotando-as de fraternidade, ternura e perdão. Olha de onde nós herdamos a fraternidade, a ternura e o perdão dos escravos. Segundo o registro de Emmanuel neste livro. Certo? E aí, o que aconteceu? Nessa época, a terra do Cruzeiro, quando foi descoberta, ela recebeu o nome de Ilha, que eles achavam que era uma ilha, né? Ilha de Santa Cruz, né? Depois que ele virou terra de Veracruz. Não é o contrário? Ilha de Veracruz e terra de Santa Cruz. Aí depois foram 8 nomes. 8 nomes, até chegar onde nós estamos hoje. Porém, quando passado o tempo, os espanhóis começaram a invadir também vários países, várias regiões e outras colônias, inclusive o Brasil. E quando eles chegaram na Bahia, quando chegaram na Bahia, encontraram uma fartura de uma árvore muito boa e que foi muito usada para fazer móveis, para fazer várias coisas na Europa. Era nobre, chamada de pau-brasil. E aí, daí para frente, chegamos, né? Depois de 7 nomes, chegamos no nome atual, que é Brasil. Por causa dos espanhóis. Certo? Mas, quando os espanhóis invadiram o Brasil, agora Brasil, eles vieram com tudo. E além de maltratar os pobres dos portugueses, degradados, sedentos de justiça, eles judiavam dos índios e judiavam imensamente dos escravos. Ismael, no plano espiritual, zelador da pátria, da terra do Cruzeiro do Brasil, zelador do Brasil, com o coração muito apertado e chateado com aquela situação toda que estava acontecendo entre os encarnados no país, né, na colônia, que era colônia ainda, sob sua responsabilidade espiritual. Você não pode acontecer desse jeito. Deixa eu ir. E foi lá, bateu na porta do gabinete de Jesus. Senhor, o negócio é o seguinte, a coisa está difícil. Os espanhóis invadiram a terra do Cruzeiro. Os espanhóis estão maltratando, estão massacrando
massacrando os índios, os escravos. Estão humilhando todos eles. Meu coração está muito apertado, Senhor, o que eu faço? E aí Jesus respondeu para Ismael: Ismael, a dor é eterna lapidária. Ismael, a dor é eterna lapidária. Ou seja, está tudo certo, Ismael. O povo que está lá habitando a terra do Cruzeiro não é um povo santo, não. É um povo que tem que passar por isso. Eles estão sofrendo porque eles precisam ser lapidados como espírito e por isso tem que passar por essa dor toda que eles estão passando. Então não esquenta, Ismael. Não foi com essa fala, né? Eu estou aqui. Não esquenta não, Ismael. Deixa a coisa rolar, tá tudo certo. Mas Senhor, aí fala nisso, Ismael. Aí Jesus deu uma complementada, né? Aí Jesus disse o seguinte para Ismael: no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de sofredores que estão agrupados nas regiões inferiores próximas à terra. Tem uns sofredores na região aqui perto da terra, Ismael. Aproveita. Eles estão implorando para reencarnar, Ismael. Vai lá e convida esse povo para habitar a terra do Cruzeiro. Ismael, mas Senhor, eu vim aqui trazer um problema, só me traz, deixa eu estar querendo que eu leve outro. Vou levar mais possível. Vai lá, Ismael. E o seguinte, Ismael, aí Jesus ainda deu outro recado para Ismael. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ismael, então, saiu cabisbaixo e foi lá na região, convidou lá a sua equipe, que o assessora na governança do país, e foi para essa região, nessas regiões inferiores, né? Partiu para lá, o local chamado de erraticidade. Vocês sabem o que é erraticidade, gente? A erraticidade é o local no plano espiritual onde habitam espíritos que ainda devem, necessitam, precisam reencarnar na Terra. Se o espírito não precisa reencarnar na Terra, ele não habita a erraticidade. Ele vai para o plano espiritual que não é a erraticidade. A erraticidade é para aqueles que ainda vão reencarnar na Terra. Ok? E aí Ismael foi com a sua equipe, com seus assessores, para a erraticidade. Chegando na erraticidade, quem é que Ismael encontra lá, Henrique? Adivinhem quem Ismael encontrou na erraticidade, implorando para reencarnar na terra do Cruzeiro? Trabalhadores das cruzadas. Senhores feudais da Idade Média. Padres inquisidores. Espíritos rebeldes. Só a nata. Só a nata. Lá implorando para reencarnar novamente. Implorando, viu, gente? Aqueles que passaram 200 anos matando e morrendo em nome do Cristo nas cruzadas, os inquisidores, os senhores feudais da Idade Média, aqueles que estavam lá no umbral, nas regiões inferiores do planeta Terra, implorando ao Cristo para reencarnar. Ismael chegou lá e falou assim, olha, gente, negócio seguinte, até a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina para a terra do Cruzeiro, que hoje se chama Brasil.
E em nome de Jesus, eu venho convidá-los para que possam reencarnar no Brasil. Porém, vocês vão ter que aprender a ler, aprender a doutrina cristã, a doutrina do Cristo, passando pelo sofrimento, para resgatar o mal que vocês já causaram lá atrás. E aprender a perdoar. Olha só. E os espíritos olharam para Ismael, e Ismael falou assim, e tem mais uma. Vocês vão nascer negros como escravos. Aí eles olharam para Ismael e falaram assim, nós estamos doidos para reencarnar. Tá bom, nós aceitamos. Imaginem quem veio naquela época reencarnar aqui no Brasil. Senhores feudais, lutadores, guerreiros das cruzadas, inquisidores, espíritos rebeldes que estavam aqui, vieram para cá reencarnar. E aí eu pergunto para vocês, quem somos nós que estamos aqui no Meimei agora à noite? Quem somos nós que estamos aqui nesse condomínio? Quem somos nós que habitamos essa terra aqui, né, da Brasília, capital federal? Quem somos nós, servidores públicos? Quem somos nós, deputados, senadores? Quem somos nós, empresários desse Brasil, dessa terra chamada Cruzeiro? São aqueles espíritos rebeldes, senhores feudais, lutadores das cruzadas, que reencarnaram. E nós estamos aqui hoje, aprendendo a sofrer, a ler o Evangelho do Cristo, sofrendo, que essa foi a determinação do Cristo para Ismael, e tendo que perdoar. Somos nós. E aí a gente às vezes se rebela. O Brasil está num buraco, numa encrenca, que não sei o que lá, não cresce, não desenvolve. Entra o governo, entra outro governo, entra para lá, vem para cá, isso, aquilo, outro, e mexe para lá, mexe para cá, e o país não sai do lugar. Gente, quem somos nós? Quem somos nós? O que nós já fizemos no nosso passado? Perceberam? É uma reflexão que este livro nos deixa. Para a gente aprender a viver sem reclamar. E, detalhe, eles reencarnaram. Só que eles reencarnaram como escravos, negros, naquela época. Mas eles não eram um negro qualquer. Eram senhores feudais, eram guerreiros, estudiosos, estratégicos, inteligentes. E aí os negros, reencarnados com esses espíritos inteligentes que vieram do velho mundo, que estavam lá na erraticidade, deram um plus na raça negra no país. Porque os que vieram da Europa eram negros submissos. Agora, espíritos inteligentes em corpos de negros que eram submissos naquela época, jamais iriam se subordinar àqueles senhores que estavam aqui colonizando o país. Jamais, porque eram espíritos inteligentes e fortes, né? Dispostos a vencer na vida. E aí a raça negra no país naquela época, nós tivemos artistas, nós tivemos médicos, nós tivemos a inteligência na raça negra sobrepondo, sobressaindo e se diversificando e ajudando na construção do nosso planeta, da nossa terra, da terra do Cruzeiro. Deu um plus. E... Eita, olha o relógio lá. Eita. Mas, e aí a colonização portuguesa, né, aconteceu. Nós tivemos aí alguns movimentos nativistas,
Beckman no Maranhão, nós tivemos em Boabas, São Paulo, Mascates, Pernambuco, mas nós tivemos um movimento muito importante em Minas Gerais, chamado Inconfidência Mineira. Quem era o cabeça da Inconfidência Mineira? Joaquim José da Silva Xavier. Parei do Chico, né? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele, Cláudio Manuel da Costa, mais tem um outro lá também, deixa eu ver, Tomás Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, né? Eles eram os cabeças. E aí, eu sei que alguém entregou o Tiradentes. Teve um X9 lá que entregou o Tiradentes. Tiradentes foi preso, foi enforcado e foi esquartejado. Desencarnou, né? Chegou no plano espiritual, quem é que estava esperando Tiradentes? Ismael. Vem cá, Tiradentes. Que prazer vê-lo aqui. Você acabou de resgatar uma dívida imensa no plano espiritual. Venha fazer parte da minha equipe que governa a Terra do Cruzeiro. Venha comigo. E aí, Tiradentes passou a compor a equipe de Ismael no plano espiritual. Depois disso, o que aconteceu? Em 1815, né, Dom João VI, que já era o rei de Portugal, era já Dom João VI, veio da colônia, de Portugal e veio habitar a colônia, passar uma época aqui na colônia, no Brasil. O que vocês acham que aconteceu? Ele adorou. Nós chegamos num país como o Brasil, lindo, maravilhoso, com praia maravilhosa, um clima muito gostoso. Não, eu vou ficar por aqui. E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Porém, em 1816, desencarna Dona Maria I, que era esposa de João VI. Ela desencarna, ele já fica mais baqueado, e o povo lá, né, as autoridades, lá, os governantes de Portugal, né, das assembleias lá, falam assim, olha, majestade, você tem que voltar, ué. O país está abandonado, volta. Então essas pressões fizeram com que João VI voltasse para Portugal. Mas antes dele ir embora, o que ele fez? Assim, chamou o filho dele, chamado de... Como era o nome do filho dele? Pedro, né? Chamou Dom Pedro I, assim, olha, eu estou indo para Portugal, mas deixou o príncipe, você vai ser meu príncipe regente aqui, e eu vou lhe deixar aqui para ser o príncipe regente dessa colônia, porque se algum dia tiver que separar Brasil de Portugal, você vai me respeitar, porque você é meu filho. E qualquer um outro desses que está aqui, jamais me respeitará. E deixou ele como príncipe regente. Ele foi ficando, tal. E aí, o tempo foi passando, e um dia o Tiradentes chegou para Ismael e falou, Ismael, chefe, o negócio é o seguinte, chefe, tá verdinho, já deixou de estar verde, tá madurinha o nosso processo de independência aqui do Brasil e de Portugal. Vamos fazer, vamos. E botou fogo lá para Ismael. Calma aí, Tiradentes, calma um pouquinho, não é assim não. Ismael falou para Tiradentes o seguinte, olha, cuidado, calma, porque liberdade gera responsabilidades, deveres e obrigações. E ele falou assim, olha, se a gente separar o Brasil de Portugal agora, vai haver muito sangue, muita rebelião. E aí nós vamos manchar a bandeira do Cristo com sangue novamente. Nós já transplantamos a árvore do Evangelho da Palestina para cá por causa do sangue derramado em nome dele, e agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui? Não, tenha calma, Tiradentes, tenha calma que a coisa vai andar com dentro do programado. E outra coisa, quando a gente for fazer isso, nós vamos lá falar com Cristo. Ele autorizando, a gente realiza o que tem que realizar. Mas por enquanto, vai trabalhando aí, vai trabalhando, vai. E aí o Tiradentes com a sua equipe vai fazendo a cabeça lá, né, como espiritual, né, influencia os espíritos, nossos pensamentos e atos.
muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem, não é isso? E aí os espíritos de Tiradentes, juntando o povo lá, tal, fizeram um trabalho belíssimo, né, junto ao povo, as agitações se avolumaram, Portugal, vendo que a coisa estava pegando fogo, o rei falou assim, mandou uma frota de 1.200 homens de Lisboa para o Rio para repatriar o príncipe regente. O negócio está pegando fogo lá, tragam meu filho de volta. Porém, o príncipe regente também já estava sendo influenciado, e naquela época, os movimentos de emancipação lá no Rio de Janeiro, espíritos superiores nesse processo pacífico de conscientização do príncipe regente, e aí, com 8.000 assinaturas dos cariocas, mais o Senado da Câmara, chamava Senado da Câmara, o governo lá no Rio de Janeiro, mas o povo e mais os espíritos superiores influenciaram a Dom Pedro. E aí Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, não aceitou retornar a Portugal e disse que ficava, conhecido como a promessa do fico ou o dia do fico, certo? Dia 9 de janeiro de 1822. Aí, né, basicamente, a independência do Brasil já estava tranquila, já estava realizada. Mas a frota de Portugal estava chegando no Rio de Janeiro. E provavelmente iria haver derramamento de sangue. Ismael falou, calma, para por aí que não é assim não. Vamos juntar a equipe aqui, vamos conversar, e aí os espíritos influenciaram o comandante, né, da frota lá toda, e o pessoal lá, os almirantes, né, lá, os gestores da frota lá, influenciaram de tal modo, conversaram com Dom Pedro foi lá, conversou com eles, aqui deram uma ajeitadinha, e Dom Pedro falou, não vou, tá bom, não vou ficar aqui. Pode voltar para Portugal. E aí eles voltaram, sem nenhum derramamento de sangue. Voltaram para Portugal. Aí Ismael chamou Tiradentes e falou assim, olha, chamou a equipe e falou assim, olha, a independência está montada. Está tudo funcionando direitinho. Agora nós precisamos de uma data para a posteridade. Uma data para a posteridade. A data da independência, né? Aí o que aconteceu? Falou assim, Ismael chamou Tiradentes, falou assim, Tiradentes, cola em Dom Pedro, cola nele aí. Na hora que você tiver uma brecha, gera a independência do país aí. Tá bom, senhor, deixa comigo. Aí, no dia 7 de setembro de 1822, chega uma carta, Dom Pedro recebe uma carta de Portugal fazendo uma lista de exigências da colônia para que fosse mandado, enviado para Portugal. Dom Pedro já estava chateado com a situação, já tinha dito que ficava. Não vou mandar. Agora é independência ou morte. Só que essa frase não é de Dom Pedro. Sabe quem é essa frase? Nos traz Humberto de Campos. Essa frase é de Tiradentes. Tiradentes influenciou a Dom Pedro e nesse dia essa fala tem uma autoria espiritual, segundo nos traz Humberto de Campos, que é de Tiradentes. Aquela frase de independência ou morte é de autoria de Tiradentes, apesar de ser pronunciada pelo médium Dom Pedro. Perceberam? Então o nosso horário ali já se foi, né? Apesar de ainda ter mais 1h30 que você falou, mas estou com fazer caridade aqui, o povo está cansado já, né? E aí, então, às margens do Rio Ipiranga, nós tivemos essa fala de Tiradentes através de Dom Pedro, e nós tivemos a independência do país. O livro não termina aqui, viu, gente? O livro ainda tem mais alguns capítulos,
mas o tempo não nos permite agora e vocês vão ter a curiosidade de continuar os últimos capítulos, mas a gente percebe que o Brasil é o coração do mundo porque é um país acolhedor. Acolheu os degredados sedentos por justiça de Portugal, acolheu os escravos da África, acolheu depois aqueles que vieram do plano espiritual, certo? Do plano espiritual reencarnaram do velho mundo, e ainda hoje o país é um país pacífico. Aqueles que quiserem aportar no Brasil são recebidos e acolhidos aqui com maior tranquilidade. Por isso que o Brasil é o coração do mundo. E é a pátria do Evangelho, por quê? Porque esse tipo de movimento, essa influência espiritual e a árvore também do Espiritismo sendo aqui tratada e multiplicada no Brasil e pelo Brasil, pelos brasileiros fora do Brasil, permite essa multiplicidade de claridades espirituais, né? Coordenado, segundo nos traz o livro, né, pela Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil, esse movimento espírita tem essa responsabilidade, e agora o Conselho Espírita Internacional, o SEI, mundo afora, tem essa missão de trazer essas claridades espirituais e cumprir com esse terceiro objetivo trazido por Emmanuel, que é de atestar que o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, que é a doutrina espírita, e sem ideologia de separatividade. E por isso nós temos então o Brasil como coração do mundo e com uma responsabilidade muito grande de ser a pátria do Evangelho na multiplicação, na divulgação do Espiritismo, não somente no Brasil, mas mundo afora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.